E aí, pessoal, beleza? Vamos resolver essa questão 5, página 12, módulo 39. A questão fala assim, ó. Um patinador representado na figura a seguir desloca-se em movimento circular e uniforme de raio R. A pista de patinação está instalada em um local onde a aceleração da gravidade é G. Sabe-se também que a perna de apoio do patinador, durante todo o movimento, forma um ângulo θ com a pista plana e horizontal. Assinale a alternativa que fornece o módulo da velocidade do patinador durante esse deslocamento. Para facilitar a minha vida, ó, eu vou considerar o patinador como se fosse essa bolinha, tá? Aqui está o piso. E aí a gente vai marcar as forças que atuam, então, no nosso patinador, que no caso é essa bolinha. E eu vou supor que ele está fazendo uma curva para a nossa direita aqui, ó, tá bom? Ele vai virar para a direita. A gente está vendo ele de frente, ele está inclinado. Vamos desenhar as forças aqui, espero que você perceba o que está acontecendo. As forças que atuam no patinador são um peso para baixo, ficou torto, deixa eu desenhar de novo, tá? Um pezinho para baixo aqui, continuou torto, ó, que beleza. Então vamos tentar fazer ele reto, ó. Pronto, ó, não está aquela beleza de reto, mas está honesto, vá. Um peso para baixo. E a força que a perna dele exerce no solo, que vai ser uma força inclinada aqui, ó. Essa força que eu estou fazendo em verde. Professor, essa força é anormal? Ela não é anormal, porque a normal tem que ser perpendicular ao plano de apoio. Então, na verdade, ela é a junção de dois efeitos que a gente tem. Quais são eles? O de evitar a penetração, no sentido dele não afundar no gelo, né, dele não atravessar o gelo, e de evitar que o bloco deslize para a nossa esquerda. Então, essa força aqui é a força de contato entre a perna e o solo, que ela pode ser decomposta em dois pedaços. Um pedaço vertical, que é o que a gente geralmente faz, né? Que seria um Fy, ou para nós, ele vai ter aqui uma cara de força normal. E para a direita, um Fx, tá? Um pedaço para cá, que seria o nosso Fx, que dá para a gente uma cara de força de atrito, tá? Que evita que esse cara escorregue para lá. Professor, mas o atrito no gelo não é desprezível? Mas é por isso que a pessoa inclina o pé, tá? Essa inclinação do pé faz com que a força de contato fique inclinada e eu tenho uma parcela que vai evitar que o pé escorregue, que vai ser a força centrípeta, a resultante centrípeta, e uma que vai equilibrar o peso. Legal? Vamos separar então por eixos, ó. No eixo X, eu vou ter uma resultante, que é o Fx, e que é uma resultante cujo sentido é para o centro da curva, direção radial, né, para o centro da curva, é a nossa resultante centrípeta. Então, a força resultante centrípeta vai ser a força Fx. Eu não marquei aqui na figura, ó, mas o ângulo θ, ele está aqui, tá? Esse é o ângulo θ, é o ângulo entre a perna da pessoa e a horizontal. Tá legal? Entre a perna da pessoa e a horizontal. Ele fala aqui, ó, forma um ângulo θ com a pista horizontal. Por que é importante a gente saber isso? Primeiro, né, por que eu estou pegando o eixo X para resolver? Porque a gente quer a velocidade, e a velocidade eu tenho na equação da resultante centrípeta. mv² sobre r, beleza? E aí a força Fx, eu sei que é o F vezes o cosseno do ângulo θ, já que o Fx é o nosso cateto adjacente. Fx é o F cosseno de θ. Como a gente quer isolar a velocidade, eu vou mandar o resto dos valores para o outro lado. Vou passar o R para cá multiplicando, por exemplo. Ó. Então, eu tenho que M vezes V ao quadrado vai ser R vezes F vezes o cosseno do ângulo θ. Bom, e aí eu vou passar a massa dividindo. O V² vai ser raio vezes a força, vezes o cosseno de θ, tudo isso dividido pela massa. Se eu extrair a raiz, eu vou chegar na velocidade, só que aí eu tenho um problema. O que eu posso ter na minha resposta, né? Quais são os termos que podem aparecer? São esses daqui, ó. Raio, G e θ. E o meu tem raio, F, cosseno de θ e M. Então, o F e o M não podem aparecer, porque eles não fazem parte da minha resolução. Então, eu vou guardar esse termo aqui, ó, tá? Vou guardar esse pedaço, vou chamar de equação 1, e vou tentar dar um jeito de descobrir quanto que vale esse F em função da massa, tá? Vou tentar descobrir quanto vale o F em função da massa. Eu vou subir a telinha aqui, ó.
né? E tem uma coisa que não era para aparecer aqui embaixo. Deixa eu ver se eu seleciono ele e apago. Tcharam. Não era para ter aparecido. É uma tabela de uma outra aula, ó. Aí, ó, foi querer aproveitar o slide? Dancei. Mas dá para fazer. Então vamos lá. Né? Não vou editar não, tá? É a pressa de subir para vocês. No eixo Y, o que que acontece? Para que esse cara não afunde, o FY tem que ser igual ao peso. Bom, quem que é o FY? O FY é o F vezes o seno de θ, que é igual a M vezes G. Então, quem é o nosso F sozinho? O F sozinho vai ser M vezes G sobre o seno de θ. E essa, então, é a minha segunda equação. Ó. Tá? Tem a primeira equação lá e a segunda equação aqui. O que que eu vou fazer? Vou substituir a equação 2 na equação 1. Então, substituindo uma resolução de sistema, questão literal, né? 2 em 1. Então, no lugar de f, eu vou pôr essa expressão. Então, eu tenho v² igual. Ó, eu vou separar, vou deixar r sobre m vezes o f. O f é m g sobre seno de θ vezes cosseno de θ. Tá? Ó, R e M eu deixei na frente, o F é mg sobre seno e o cosseno está do lado de lá. Quando a gente faz essa substituição, essa massa aqui, ó, com essa massa vai se cancelar, então vai ficar v² igual a rg, cosseno dividido pelo seno. Cosseno dividido pelo seno seria a cotangente. O que é a cotangente? É o inverso da tangente. Então, v², ó, vai ser R vezes G sobre a tangente de θ. R vezes G sobre a tangente de θ. Aí eu vou extrair a raiz. Deixa eu ver se eu subo isso, que talvez tenha ficado atrás do meu rosto, né? Tá? Deve ter ficado atrás do meu rosto aí. Ué, então o V vai ser igual a raiz quadrada de RG dividido pela tangente do ângulo θ. Certo? Ela tem a cara da questão que a gente fez em sala de aula, né? A gente fez umas questões assim em sala de aula. Eu vou subir só um pouquinho. Se meu rosto entrar no meio desse texto aqui, aí separa o vídeo, tá? Para a gente ter uma noção do que a gente trabalhou. Primeiro o eixo Y, depois o eixo X. Raiz quadrada de RG sobre tangente de θ é o que a gente tem na alternativa D. Tá? Alternativa D, aqui, ó. Essa aqui. Beleza? Como você pode pausar se você estiver anotando ou não, tá? Ó, vazou aqui embaixo uma outra coisa. Eu vou passar para frente, tá? Vou passar direto aqui. Você faz, você anota, você faz a pausa no seu tempo. A próxima questão que a gente vai fazer é uma questão da Unicamp, que está na página 14, tá? A questão 1, que a gente vai usar mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Ele faz assim, ele diz assim: um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L igual a 1,25 metros, que suporta uma massa de meio quilograma na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura abaixo. Quando o pêndulo oscila, a massa M executa um movimento circular uniforme num plano horizontal e o ângulo que o fio forma com a vertical é θ igual a 60 graus. Eu vou marcar, ó, esse θ aqui vale 60, certo? Pergunta dele, qual é a tensão no fio? Bom, problemas de dinâmica a gente começa desenhando as forças que atuam no sistema. E nessa massa aqui a gente vai ter um peso para baixo. A gente inclusive sabe o valor dele,
Por que eu sei o valor? Porque se a massa vale meio quilograma, G é 10, né? Então o peso vai ser massa vezes G, esse peso aqui vai valer 5 newtons. E aí a gente vai ter uma força de tração, que eu vou desenhar em verde aqui, ó, na direção do fio, tentando puxar lá para cima. Tá? Uma força de tração aqui. Certo? E só essas duas forças. O que acontece? Para que o movimento seja circular, eu preciso ter alguém que aponte uma resultante, uma força, né, daquelas que já estão lá, que apontem para o centro da curva, que está aqui. Então a gente vai decompor a força de tração. Uma parcela da sua força de tração, ó, vai ser apontada para o centro, que é o Tx, então ela vai ser a nossa componente centrípeta. E uma parcela da sua força de tração vai apontar para cima, e é ela que equilibra o peso no eixo Y, fazendo com que esse objeto pare de subir. Este ângulo aqui, ó, é o mesmo θ que eu tenho lá em cima. Tá? Já que são duas paralelas, as verticais, cortadas por uma transversal, esses ângulos são ângulos correspondentes. Beleza? Então a gente começa a letra A, ó, tentando descobrir qual é o valor da tração. Como eu conheço o peso, eu vou usar o eixo Y. Professor, mas por que você vai usar o eixo Y? Porque eu sei que a tração Y tem que ser igual ao peso, porque esse cara não está mais subindo e nem descendo. Ele está girando num plano horizontal imaginário. Quem que é o TY? A gente tem que decompor. Quando a gente decompõe a componente da tração, que está do lado do ângulo, é o cosseno, e a que está de frente para o ângulo é o seno. Ó, aquele ângulo θ também aparece aqui, né? Alternos internos, tanto com esse aqui quanto aquele lá de cima. Eu vou tirar esse de baixo para não ficar tumultuado, tá? Acho que vai ficar mais fácil de você enxergar, assim que eu achar onde é que está a minha borracha. Aqui, ó. Pronto, ó. Alternos internos. Quem é o TY, então? É o cara que está do lado do meu ângulo, está compondo o ângulo. Se ele está do lado do ângulo, ele é o T cosseno. Então, T cosseno de 60 é igual ao peso. T é o que a gente quer descobrir. Cosseno de 60, ele me deu, é meio. Então, T vezes meio é igual ao peso, que é 5. Então, a tração que a gente está procurando dá 5 dividido por meio. Essa tração vai dar 10 newtons. Certo? Então, uma das respostas, ó, item A a gente já matou. Foi. Beleza? Então, a tração é 10, vale 10, intensidade dela. O que a gente precisa calcular agora? O item B. O que ele pede para a gente? Qual é a velocidade angular da massa? Quem é a velocidade angular? É o ômega. Tá? A velocidade angular é o ômega. É esse cara que ele quer saber da gente. Como é que a gente faz para achar o ômega? Bom, eu vou trabalhar com o eixo X. Por quê? Porque no eixo X eu tenho componente centrípeta, e eu sei que a componente centrípeta tem velocidade. E aí eu posso escrever tanto em função da angular quanto da escalar. Como assim? Ó? A força resultante centrípeta, ela vai ser o Tx. Como que eu calculo o resultante centrípeta? Pode ser mv² sobre r, é o caso mais comum, ou se você lembrar que o v é igual a ômega-r, ela fica massa, vezes ômega ao quadrado, meu ômega ficou feio, ó, ficou meio desequilibrado aqui. Ômega ao quadrado vezes r. Massa vezes ômega ao quadrado vezes r. É a mesma coisa que o mv² sobre r, que é igual ao Tx. Se o Ty era o T cosseno de 60, o Tx é o T seno de 60. E aí a gente conhece os valores para quase tudo que eu tenho aqui, ó. Eu vou ter meio quilograma vezes ômega ao quadrado vezes o raio. E o raio a gente não sabe, mas dá para determinar. Por que dá para determinar o raio? Eu vou voltar para a nossa figura aqui, ó. O raio é este pedaço, não é? E a gente sabe que o comprimento do fio aqui, ó, que seria este pedação aqui, vale 1,25. Tá vendo que a gente tem um triângulo retângulo formado aqui?
Eu vou copiar o triângulo retângulo para você enxergar aqui, ó. Seria o fio, ó, o L, o R, tá? Este ângulo é o ângulo de 90, então o L, o R, e aqui é o nosso ângulo θ. Se você olhar aqui para nossa figura, o R é o cateto oposto ao θ e o L é a hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa é o seno. O seno de θ é igual a R sobre L. Ué, então aquele raio que a gente não conhecia, ó, era L vezes o seno de θ. O θ é 60 graus. Tá? Então aqui pela geometria a gente achou o R. Eu vou substituir esse valor. Então vai ficar assim, ó. L vezes o seno de 60 igual a T vezes o seno de 60 também. Seno de 60 desse lado, com seno de 60 desse, a gente cancela. Olha lá, ficou meio vezes o ômega ao quadrado vezes o L, 1,25, que é igual a 10. Tá? Então, o nosso ômega ao quadrado vai ser 10 dividido por 0,625. Eu sei que você vai olhar para isso aqui e vai falar, nossa, que número feio. É verdade, só que eu poderia fazer assim, ó. Colocar o ômega ao quadrado igual a 100 sobre 6,25. E aí você fala, pô, professor, não ajudou em nada isso aí para mim. É que a raiz de 625 é 25. A raiz de 6,25, então, ela é 625 dividido por 100. Ela dá 2,5. Macete, tá, gente? Que eu, sem querer, já sei o valor dessa raiz aí. Mas se não, faz a conta inteira na calculadora, faz a conta no papel, sei lá. Acho que eu vou subir um pouquinho, deve estar pegando meu rosto, né? E você quer ver a resolução, não ver o meu rosto. Raiz de 100 é 10, ó. E raiz de 6,25 é 2,5. Tá? Se você não fizer a conta desse jeito, não tem problema. Faz do jeito que você achar melhor. 10 dividido por 2,5 dá 4 radianos por segundo. Beleza? 4 radianos por segundo. Só vou subir um pouquinho a B, ó. Pronto, você tem uma visão um pouco maior da B. Tá? Se você precisar anotar, para o vídeo, né? Cheio de mosquitinho nesse fim de tarde em Salto aqui, ó. Tudo certo? Gente, a 2 é uma questão muito semelhante à questão 4 que a gente fez no módulo anterior, tá? Então, por isso que eu não vou fazer. A 3, eu não achei figura dessa questão e eu preciso dela, então provavelmente eu farei em sala. E aí a gente vai fazer a questão 4, que é a questão do rotor, tá? Uma questão do rotor, inclusive não apareceu o rotor para mim. Não tem problema, eu ajeito isso aqui, tá? Eu faço a figura do rotor igual você tem aí e a gente dá um jeito. Certo? Certo. Veio tudo junto, ó. Deixa eu subir isso aqui, que aí eu deixo um espaço um pouco maior. Tranquilo? E aí saiu a resposta aqui sem querer, ó. Tchuru, apaga. O importante é isso aí, ó. Faz ao vivo. Tá lá. Pronto. Você tem o desenho na sua figura, mas eu vou colocar um também depois aqui na minha. Ele fala assim, ó. Em um parque de diversões, existe um brinquedo chamado rotor, constituído por um cilindro vertical de raio R igual a 2 metros, em movimento de rotação uniforme, com período T igual a 2 segundos. Eu estou vendo se o texto está igual ao da apostila, tá? Uma pessoa em posição vertical é mantida comprimida contra a parede do rotor, sem escorregar, mesmo após a retirada do seu suporte, retirada do piso, por exemplo, tá? Do piso, aliás, o seu texto fala piso, o meu que fala suporte. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze o efeito do ar e considere π ao quadrado aproximadamente 10. O menor coeficiente de atrito estático entre a parede do rotor e a pessoa, para evitar que ela escorregue, vale. Tá, vamos lá. Eu vou desenhar aqui mais ou menos o rotor para a gente poder entender o que está acontecendo. Ó, você tem essa figura aí. Aqui é a tampa do rotor, né? A parede está aqui. Tá? Mais ou menos isso. E no lugar de eu desenhar a pessoa, eu vou desenhar um paralelepípedo aqui, um quadradinho, tá? Um retângulo. É como se fosse a pessoa aqui, ó. Certo? Tá?
O que acontece? Ó, a pessoa gira em torno do eixo do rotor imaginário, que está aqui no meio dele. Ó. Ela vai girar em torno disso aqui. Por que é importante a gente saber isso? Que para a pessoa, o centro é este ponto que eu marquei aqui, ó, essa bolinha aqui. Beleza? Então eu preciso ter uma resultante que aponta para o centro. Quais são as forças que atuam sobre a pessoa que está dentro desse rotor? Bom, a primeira delas é o peso, que é vertical para baixo. Não tem como a gente fugir dele. Certo? Muito bom, certo. A outra força que a gente vai ter. Quando esse cara está girando, a tendência da pessoa, girando dentro do rotor, é se manter em movimento retilíneo uniforme. Por que ela não escapa em movimento retilíneo uniforme? Por que ela não sai do rotor? Porque a parede do rotor vai empurrar ela para o centro. Essa força que a parede empurra ela para o centro, perpendicular à superfície de apoio, que evita que você atravesse a superfície, é o que a gente chama de normal. Tá? Se eu tenho uma força normal e eu tenho uma superfície que é áspera, vai aparecer para cá, ó, uma força de atrito. Estou desenhando as forças verticais grandonas para ficar mais fácil de você visualizar aí na sua tela, tá bom? Mas não precisava ser tão grande assim. E se eu desenhar a normal muito grande, ela fica feia porque ela passa do centro. Então aqui a gente vai ter a força de atrito. Lembra, a força normal é a componente de contato, a primeira questão que a gente fez aqui hoje. É a componente do contato que evita que você afunde, que você atravesse a superfície. E a força de atrito é a força que evita que você escorregue. Tá? O atrito aqui é estático, que você deslize sobre a superfície. Então esse é o conjunto de forças que a gente vai ter. O que a gente vai fazer? A gente vai separar novamente por eixo. Ué, se eu pensar primeiro no eixo X, e por que eu vou pensar no eixo X primeiro? Porque o que ele quer saber da gente é o coeficiente de atrito. Bom, eu vou escrever, depois a gente pensa qual que a gente começa. O ideal seria começar pelo Y aqui. A normal vai ser a nossa resultante centrípeta. Vou deixar escrito aqui, tá? A gente vai ver se vai trabalhar com ela. E no eixo Y, essa pessoa não vai mais cair. Mesmo que a gente tire o piso, tá? Mesmo que eu não tenha suporte aqui embaixo. Ela não cai porque o atrito vai segurar. Para ela não cair, então a força de atrito vai ser igual ao peso. Tá? As duas equações. Resultante centrípeta é normal, o atrito é igual ao peso. A gente vai começar pelo atrito. Por quê? Porque o que ele quer saber da gente é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é uma grandeza que está dentro da força de atrito. Então eu ficaria aqui ó, com μ estático vezes a normal igual a m vezes g. Certo? μ estático vezes a normal é igual a mg. Nossa, professor, mas como é que eu vou resolver isso se eu não tenho a massa dele, se eu não tenho o valor normal e eu quero saber o μ? Bom, a gente tem que dar um jeito de descobrir a normal. Como que a gente vai descobrir a normal? Pelo eixo x, já que eu sei que a resultante centrípeta é igual a normal. Então vamos lá. Resultante centrípeta, mv² sobre o raio é igual a normal. Bom, já melhorou, né? Se eu pegar esse resultado aqui, ó, do mv² sobre r, tá? Eu vou chamar de equação 1 e substituir na 2, já ajuda bem, né? Porque olha o que vai acontecer. μ estático vezes normal é mv² sobre o raio. Vai ser igual a m vezes g. Melhorou bastante já. Por quê? Eu não sei a massa da pessoa, mas ó, tinha massa desse lado, tinha massa desse e cortou. O que sobrou pra gente? Vamos ver como é que fica a nossa situação. O μ estático que eu quero saber, vezes v², a gente sabe a velocidade? Ainda não. Dividido pelo raio, o raio a gente sabe. Está dado aqui, ó. Raio é 2. Que vai ser igual... Epa! Travou a caneta. Destrava. Deixa eu apagar isso aqui. Que vai ser igual a G. G a gente conhece que é 10. Bom, então onde é que está o meu problema agora? Descobrir a velocidade. Como é que a gente faz para descobrir a velocidade? Bom, a gente faz uma recordação. Lembrando da dinâmica de cinemática de MCU. Ó. Cinemática do
movimento circular uniforme. Como é que a gente calcula uma velocidade quando o cara está girando? É a distância de uma volta, 2πr, dividido pelo período. Ué, se o V é 2πr sobre período, tanto eu posso calcular separado como eu posso colocar lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar o raio para cá multiplicando e vou substituir essa velocidade aqui, ó. Ia ficar mi estático vezes V quadrado. Então abre um parênteses, vezes 2πr sobre t ao quadrado. Vou subir que daqui a pouco pego o meu rosto aqui, né? Ô, professor, mas você não sabe quanto que vale o t? Sei sim, ó. É 2, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então 2πr sobre t, isso é a velocidade, opa, ficou o símbolo de marcador aqui, ó. Volta para a caneta azul. É igual a r vezes g. Vou fazer mais uma passagem, daí a gente substitui os valores. Mi estático vezes 2 ao quadrado, 4. Vezes π quadrado, raio quadrado, sobre período ao quadrado, tá? Tudo que estava no parênteses eu levei ao quadrado, igual a r vezes g. Eu vou cortar um raio aqui, ó, com 1 do quadrado. E aí eu vou substituir os valores que a gente conhece. Eu vou subir mais um pouco para fugir do meu rosto. Tá? Ficou, ó, mi estático, que é o que a gente quer, vezes 4. O π, ele mandou a gente aproximar para 10. O raio era 2, π ao quadrado, né? 10, tá? Ele fala no texto. Dividido pelo período, 2 ao quadrado, é igual ao g, que é 10. Tá vendo? A questão parecia difícil, né? E às vezes é mais fácil a gente arrastar a questão na forma literal do que substituir o valor rapidinho. Ó, esse 10 com esse 10 eu vou cortar. Este 4 aqui, tá? Com o 2 ao quadrado também vou cortar. O que está sobrando para mim? Mi estático vezes 2 é igual a 1. Ué, então o mi estático é 1 sobre 2. Tá? O mi estático vale meio. 1 sobre 2, ou... Vou subir de novo para fugir do meu rosto. Ou 0,5. Também não precisa fugir tanto, que senão você perde um pedaço da resolução. O coeficiente de atrito não tem unidade de medida, é uma grandeza adimensional. Tá? Então ele vale meio. Que dá a alternativa D. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, me procura na escola, tá? Que eu te ajudo a entender. E vai ter uma outra questão que a gente vai fazer amanhã. Belezinha? Abraço, pessoal. Um bom estudo para todos vocês.